E aí acho que tem uma questão das regras também, que acho que aparece muito quando a gente conversa sobre as gerações interativas, os educadores colocam isso bastante. Eu acho que tem muito a ver com essa questão da relação do poder. Como que essa geração entende essa questão das regras? Porque a gente não pode dizer eles não aceitam regras, eles não gostam de regras. Os jogos estão cheios de regras e eles adoram as regras. Então, de onde vem essa queixa? Que queixa é essa? É que eu acho que tem outra coisa. Quando a gente está pensando em videogame, você se submete à regra que o programador estabeleceu para você. Mas quando a gente pensa em jogos, você tem o livre-arbítrio de testar as regras. Né? Estou pensando em jogos, né? Que tem a ver com a minha área. Você tem o livre-arbítrio de tentar quebrar tudo antes de você se submeter à regra. Você tenta milhares de possibilidades antes de você entender a regra. E uma das grandes atrativos do videogame é você descobrir as regras. Porque você tem muitos videogames que são absolutamente desestruturados, você é jogado num mundo que você desconhece e o seu papel é descobrir como o mundo funciona, descobrir as leis desse mundo. Né? Então eu acho que tem uma postura dessa forma em algumas coisas. Né? Então assim, eu vou descobrir quais são as regras. Algumas eu sei, outras eu desconfio, mas eu vou testar essas regras até o limite, até onde eu puder, né? Não sei que o Sidney pensa. Agora tem uma coisa que está estabelecendo essa mudança de poder. No passado, nos últimos 50 anos, quem detinha informação tinha o poder. E muitos dos professores ou dos educadores, de um modo geral, estabeleceram a sua forma de transmitir informação como poder. Quer dizer, a minha influência está em quanta informação eu detenho. Quanto mais eu sei, mais poder eu tenho. Com o advento da internet, onde a informação está completamente difundida a um toque de mouse, como é que fica o poder de quem se baseou em cima da posse da informação? E a gente vê que hoje o mundo está caminhando cada vez mais para aquele que tem o poder, é quem tem o relacionamento. Quem sabe navegar muito bem nos relacionamentos. Então, hoje tem professores que estão se saindo muito bem, não porque detém o mestrado, o doutorado, porque leu 500 livros. Não estou desvalorizando isso, existe o mérito disso, mas não é essa a questão. Mas o aluno começa a valorizar aquele professor que tem muito tráfico de relacionamento. Quer dizer, ele talvez não saiba tudo, mas ele sabe quem sabe. E ele sabe como chegar na pessoa que sabe. Isso tem muito mais valor na nossa sociedade como um todo. E o aluno percebe isso. Por isso que eu diria assim, até que surgiu as redes de relacionamento, esse boom que acontece hoje, que é uma consequência. Não é porque é uma coisa da moda. As redes sociais, elas são consequência de um anseio, de uma expectativa muito grande de uma geração que chega. Quer dizer, todo mundo está querendo relacionamento. E dentro da rede social, se vocês perceberem bem, quebrou não só a linha de poder, mas quebrou a linha de classe social, quebrou a linha de idade. Quer dizer, dentro de rede social você tem a idade que você quer, você tem o poder de riqueza que você quiser, até o gênero sexual, se você quiser, você adota as alternativas, você cria avatares ali dentro, e isso dá poder. A pessoa pode exercer e testar, como você falou, gostei da palavra testar regras e ver quais as regras são interessantes, porque isso é uma busca por inovação. Quer dizer, as pessoas estão testando não é pelo prazer simplesmente de quebrar a regra, mas porque precisa inovar. A gente é hoje uma sociedade que anseia por inovação. A gente quer a novidade o tempo todo. A gente não gosta daquele negócio que está com a mesma cara o tempo todo. Você vai numa livraria hoje, se ela tiver com a mesma disposição da última semana, você desanima. Você vai num site, se ele tiver com a mesma página de 2 dias atrás, não tem novidade, e você rapidamente abandona. Então, nossa sociedade, ela busca inovação. A turma começa a querer quebrar a regra ou testar as regras para quê? Para inovar, ou para achar as oportunidades de inovação. Né? E para se dar bem no sistema, né? Que eu acho que também não dá para a gente assim, nossa, como os adolescentes são inovadores e maravilhosos, né? Mas eu acho que também tem um uso disso, né? De que você vai inovar também para você. Eu entendo que é uma geração, e eu sou professora, eu também estou em sala de aula, eu entendo que é uma geração que sempre quer se dar bem com o mínimo esforço. Né? E eu entendo que eu acho que isso é uma queixa não só minha, mas de muitos professores.
Né? Agora, eu acho Mas que eu gosto de estender isso aí. Quem não quer se dar bem com o mínimo esforço? Não é só o jovem. Eu acho que eles tentam até buscar com muita vontade, mas assim, qualquer pessoa. Então, também, todos nós então somos jovens, né? Todos, de uma maneira geral, né? Acho que tem uma outra coisa, essa é uma reflexão minha, né? Que eu acho interessante, que assim, às vezes a minha impressão é que como tem muita informação na internet, você pode recuperar essa informação a qualquer momento, você não é tão interessado em gravar muitas informações. A hora que eu precisar, eu vou lá e pesco. Sim. Essa informação. Então, assim, eu não me sinto na obrigação de gravar as informações. E preciso gravar as informações? Então, acho que essa é uma questão. Olha só uma né? outra coisa bacana. Eu preciso aprender gramática? Recuperar. Pois é. Se eu tenho um corretor automático que, de repente, pode estar corrigindo boa parte. Aí você fala, bom, então está perdendo uma essência. Tem, claro que estão se perdendo a essência por conta da superficialidade. Mas volta a mesma pergunta. Quer dizer, eu tenho que aprender gramática? Eu diria que não. No futuro, eu prefiro pensar que esse jovem, em vez de aprender gramática, ele aprendeu a interpretar o texto, mas que é mais complexo de ensinar. Imagina um professor hoje para ensinar gramática e um professor para ensinar interpretação de texto. Olhando o nosso contexto, muito mais útil ele aprender a entender o que ele está lendo ou o que ele está escrevendo, mais do que escrever com o ditongo crescente, com parágrafo. Não que isso também, de novo, não tem valor, mas a gente está num mundo onde a gente tem que começar a dar novos pesos para as coisas que estão estabelecidas, né? Currículo, né? Por conta da tecnologia, quer dizer, no futuro talvez ninguém escreva cursivamente. Então por que a gente ensina a pessoa a escrever cursivamente? Talvez seja o caso de ensiná-la a ter destreza nos dedos. Não sei, essa é uma coisa polêmica, mas assim, o que é o ensino, esse suporte entendeu? O que é o ensino agora versus o que vai ser necessário no futuro. Quer dizer, nem todo mundo vai precisar aprender a fazer todas as contas, porque ele vai ter calculadora. Isso foi na década de 70. Tinha muito aluno na década de 70, e ó, engraçado, de novo. Isso era uma questão, na década de 70 tinha cheio de aluno. Deixa usar calculadora, né? Cheio de aluno brigando com o professor, falando por que eu tenho que aprender a raiz quadrada, que ele não vai estudar a raiz quadrada, ele não quer ser engenheiro, e tem uma máquina que você aperta um botão e dá o resultado. E não, aí vem os professores, é proibido usar calculadora, porque você está emburrecendo. Não, pera um pouquinho, eu estou aprendendo é outra coisa. Então há uma substituição de aprendizado e a gente tem que abrir mão de coisas que talvez a gente não precise aprender mais. Por quê? Porque já tem tecnologia que facilite isso. Então a gente tem que virar a página disso e começar a aprender as outras coisas que talvez sejam mais importantes. Só que isso, assim, gera uma preocupação muito grande no campo da educação. Porque o que eu vou abrir mão para o que vem aí? O que eu preciso abrir mão? Hoje é fácil a gente dizer, ninguém precisa aprender datilografia. Mas eu tenho certeza que tem algumas pessoas aqui, eu não sei quantos aqui já fizeram, o curso de datilografia. Fizeram o curso para quê? Para arrumar emprego, para trabalhar. Agora, isso soa absolutamente desnecessário para uma criança hoje que tem 7, 8 anos de idade e ele digita com uma facilidade. Aí fala para ele assim, olha, teve gente que fez curso. Ele fala, mas curso? Que curso? Mas assim? Ensinava o que num curso desse? Você ganhava velocidade. Mas não é só começar a fazer. Quer dizer, ela já aprendeu isso por outros meios, mas teve uma geração inteira que precisou aprender. Se a gente não abre mão, e não abrir mão da tecnologia por si só, mas se não abre mão de alguns aprendizados em nome de novos aprendizados, a gente fica parado no tempo e, obviamente, que a geração vai achar um outro caminho. Os jovens, de um modo geral, eles acham caminho. Eu vejo a proibição da calculadora na minha infância, e era linda a calculadora desse tamanho, né? A gente achava bonita a calculadora. Essa proibição, na época, a gente burlava de alguma maneira. Porque daí levava o trabalho para casa e lá em casa fazer com a calculadora. Porque tinha uma calculadora em casa. Já hoje, o que acontece com o jovem? É o efeito do smartphone que a gente comentou. Quer dizer, está proibido acessar a internet aqui dentro da sala de aula. Tá bom, ele vai no banheiro, ele vai lá e no smartphone ele tem a mesma internet que ele encontra. E ele tem muito mais facilidade, porque a gente fala, não, mas na internet, no telefone é muito pequenininho, ele não consegue ver. Ele supera, ele acha o caminho. Ele acha o caminho e ele vai assim, ele acha a utilidade para aquilo. Porque ele está seguindo uma onda
que é o caminho futuro. A gente pode acompanhar essa onda. Você comentou sobre o professor ter conhecimento da tecnologia, o pai ter conhecimento da tecnologia. Eu diria que nem é conhecimento a questão, é ganhar intimidade. Porque tem muito pai que conhece, sabe o que é a bendita da fazenda, mas não tem intimidade. E você só ganha intimidade usando. Estando ali, né? Estando junto, e não estando junto olhando ele fazer. Entrando na história. Então, algumas coisas que eu falo com os pais e com as mães, eu falo assim, entra na fazenda, abre a tua fazendinha, vai descobrir qual é o grande barato que faz essa criança ficar horas ali. E eu vejo que assim, os pais não tanto, mas as avós e os avós estão entrando, avô e vó, estão entrando muito na internet por conta disso, né? Eles estão descobrindo a internet aí para se conectar com o neto. E eles talvez estão sendo até mais bem-sucedidos que pais e que mães hoje. Entendeu? Avô e avó. Legal. Vamos ver aqui o que a gente tem de participação. Olha, a gente tem bastante participação, muita gente comentando. SaferNet está nos acompanhando, porque é um assunto, claro, que interessa também para eles. Eu tenho algumas perguntas, eu vou ler uma agora, alguns comentários, muitos educadores dizendo que os professores precisam usar sim, e para aprender, educar na cultura digital, na cybercultura. E pegando um pouco o gancho, Marcinho, Cyber Marcinho, que sempre nos acompanha, ele faz uma colocação e faz uma pergunta. Ele fez uma colocação enorme, eu dei uma resumidinha. E ele fala o seguinte: apesar de todas as prerrogativas oferecidas pelas ferramentas virtuais, autoria, colaboração, intervenção e reposicionamento crítico frente ao ensino-aprendizagem, será que esses sujeitos, os educadores, vão realmente vencer a zona de conforto da educação tradicional e ousar na educação na cybercultura? É um desejo. Eu tenho desafiado alguns educadores a voltarem a ser, quando você falou para mim que é um novo posicionamento, eu falo, não é um novo. O educador é educador sempre. Talvez houve aí alguma acomodação em cima da exposição. Então eu tenho convidado alguns educadores a mudar até o layout da sala, quer dizer, tentar uma coisa mais arena, né? E assim, fica em volta dele, porque o ficar em volta tem uma simbologia. Que pode vir pergunta de tudo quanto é lado, e esse educador tem que estar muito preparado. Então, o educador precisa se preparar, é um desafio maior, e ele talvez não tenha que se preparar se instrumentalizando de informação, e sim de educador mesmo, voltar a ser educador, resgatar o conceito de educador, que é nada mais do que jogar as boas perguntas, tentar extrair do aluno o aprendizado que ele alcança por si só, e não o professor ser o dono do aprendizado. Sim. Deixar o aluno recorrer a isso, o aluno trazer esse aprendizado. Quer dizer, a gente volta até a falar de Piaget na história, quer dizer, o pensamento construtivista ele é muito importante. Eu diria que assim, nesse cenário que nós estamos hoje, ele tem contornos mais pesados mesmo, a gente tem que resgatar o autoaprendizado, e o professor ele é um grande guia. O educador ele tem que fazer esse papel de ser o grande guia nesse aprendizado.